Como é que você faz para escolher as empresas que pagam muitos dividendos aí? Ações boas pagadoras de dividendos. Nem sempre a ação que tem o maior dividend yield vai ser a melhor escolha. Eu acho que você inclusive já sabe disso. Nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você faz para escolher as melhores ações quando o assunto é receber dividendos. Depois da vinheta. Fala galera, beleza? Badu Vieira aqui para mais um vídeo do Valor em Ação, e no vídeo de hoje eu vou te falar aqui como é que você faz para escolher as melhores empresas pagadoras de dividendo para sua carteira. Mas antes, eu queria te pedir aí encarecidamente para você não esquecer de deixar seu like se você gostar do vídeo, se inscrever aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos e ativar o sino das notifications para você receber sempre as notificações dos vídeos novos. E comenta aqui embaixo também qual que é a sua ação favorita aí quando o assunto é dividendos. Qual que é a sua pagadora de dividendos favorita da sua carteira? Comenta aqui embaixo. Os dividendos, se você não sabe, são uma parcela do lucro da empresa. É uma parte do lucro ali que a empresa pega e distribui para os seus acionistas, obviamente na forma de proventos, na forma de dividendos. Quando você deseja escolher uma empresa boa pagadora de dividendos, você tem que avaliar principalmente a capacidade que essa empresa tem de manter e aumentar os lucros e também de manter esses dividendos de forma sustentável para você ao longo do tempo, no longo prazo, inclusive aumentando os dividendos que ela está distribuindo para você enquanto acionista. Outra coisa que você tem que analisar, obviamente, é a política de dividendos da empresa. Não adianta nada você investir em uma empresa de alto crescimento esperando dividendos, porque geralmente esse tipo de empresa não distribui lucro para você. Aqui no Brasil é obrigatório a distribuição de dividendos, mas esse tipo de empresa geralmente, quando elas têm lucro, essas empresas de alto crescimento distribuem ali só o mínimo necessário, o mínimo que é exigido aqui no Brasil, que é de justamente 25% pela lei das SAs. Nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que é que você deve analisar para você escolher as melhores ações pagadoras de dividendos para o longo prazo. Existe uma teoria chamada de teoria do pássaro na mão que diz que os investidores preferem o dividendo hoje do que, por exemplo, que a empresa recompre as ações ou invista em novos projetos para que ele tenha um possível ganho de capital no futuro, que porém é incerto. Outra teoria afirma que se os dividendos são tributados, quando os dividendos são tributados, os investidores preferem que a empresa reinvista esses dividendos ou até mesmo recompre ações para que eles tenham um ganho de capital no longo prazo, ao invés de receberem esses dividendos, que serão, obviamente, tributados antes deles receberem. Aqui no Brasil, os dividendos ainda não são tributados, mas muito está se falando sobre esse assunto, sobre a possibilidade dos investimentos, dos dividendos serem tributados. Aliás, comenta aqui embaixo, se os dividendos passarem a ser tributados, o que você prefere? Você prefere que as empresas recomprem as ações e reinvistam o lucro para que você tenha o ganho de capital no longo prazo? Ou você prefere receber mesmo assim, continuar recebendo mesmo assim os dividendos da mesma forma todos os anos aí, que a empresa não retenha, não mude, não altere a política de distribuição de dividendos? O que é que você prefere? Eu mesmo, pelo meu atual momento de vida, eu prefiro que a empresa reinvista, recompre ações. Afinal de contas, se esses dividendos vão ser tributados, eu prefiro que o dinheiro, que o lucro fique dentro da empresa. Afinal de contas, eu não preciso desses dividendos para viver ainda. A gente tem alguns indicadores aqui que ajudam a nos mostrar se a política de dividendos da empresa é sustentável no longo prazo. O dividend yield, por exemplo, é um deles, o payout ratio e também o índice de alavancagem da empresa, ou até mesmo alguns indicadores de endividamento, se você preferir. E a gente vai ver cada um deles aqui para que você consiga analisar se a política de dividendos, se a empresa é uma boa empresa para te pagar dividendos no longo prazo. O dividend yield, eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhece. Ele relaciona os dividendos pagos nos últimos 12 meses pela empresa com o preço das ações. Então, se a ação custa R$10 e a empresa distribuiu para você aí R$1 de dividendos nos últimos 12 meses, o dividend yield dessa empresa, obviamente, é de 10%. Segundo Décio Bazin, no seu livro Faça Fortuna com Ações, um dividend yield de 6% já pode ser considerado um dividend yield interessante. Já o payout é o dividendo em relação ao lucro líquido da empresa. Então, se a empresa teve um lucro líquido de 100 milhões e distribuiu 80 milhões na forma de dividendos para os seus acionistas, para os seus sócios, esse payout ratio da empresa está na casa aí dos 80%.
5% também é um indicador muito interessante para você avaliar aí se os dividendos, se a política de dividendos da empresa é sustentável. E via de regra, quanto menor o payout ratio, mais sustentáveis são os dividendos da empresa no longo prazo, sabia? Já o índice de alavancagem financeira você calcula dividindo o passivo total pelo patrimônio líquido. Você também pode analisar outro indicador que mede a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido, para que você saiba, por exemplo, o quanto que a empresa está devendo em relação ao valor do seu patrimônio líquido. Isso também é muito importante. Esses indicadores nos ajudam a analisar qual que é a capacidade da empresa de honrar com as suas dívidas, o que é muito importante para que ela continue distribuindo dividendos. Outro indicador que você também pode levar em consideração na sua análise é justamente a dívida líquida em relação ao EBITDA. Se pega a dívida líquida da empresa e divide pelo EBITDA. A dívida líquida de uma empresa é o total de dívida, a dívida bruta, descontado do que ela tem em caixa e equivalentes. Então, se uma empresa tem 150 milhões de dívida bruta e 100 milhões de caixa e equivalentes, podemos dizer que a sua dívida líquida é de 150 milhões menos 100 milhões, que é igual a 50 milhões. O EBITDA, por sua vez, estima aí a capacidade, o potencial de geração de caixa da empresa. Então, se esse indicador dívida líquida em relação ao EBITDA está na casa de 3 vezes, significa que a empresa seria capaz aí de honrar com as suas dívidas e de quitar a sua dívida com 3 anos de geração de caixa. E por que é importante você analisar isso daí? Porque se o endividamento da empresa está alto ou vem aumentando nos últimos anos, significa que ela pode possivelmente aí fechar a torneira dos dividendos para conseguir pagar as despesas financeiras, para honrar com as suas dívidas. E empresas com endividamento elevado, meu amigo, dificilmente conseguem manter altos dividendos de forma sustentável ao longo do tempo. Por isso, procure empresas que têm uma dívida líquida em relação ao EBITDA de no máximo 3 vezes. Essas empresas são mais sólidas e mais seguras e costumam não ter muitos problemas em períodos de crise para conseguir ter acesso a crédito, por exemplo. E para que você faça boas escolhas e escolha boas ações, você tem que buscar sempre bons negócios e boas empresas em primeiro lugar. Independente se você está buscando dividendos ou não, você deve escolher empresas com lucros crescentes, balanço sólido, boa geração de caixa, baixo endividamento e, de preferência, líderes no seu segmento de atuação. Analise quais das empresas aí têm uma política de dividendos mais sustentável para você no longo prazo e a capacidade de aumentar os seus dividendos ao longo do tempo. Afinal de contas, é isso que você quer. E cuidado com empresas que têm um dividend yield muito alto. Como eu disse, isso pode não ser sustentável. E coloca aqui embaixo para mim nos comentários quais são aí as suas favoritas quando o assunto é empresas pagadoras de dividendos. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu sou Badu Vieira, esse aqui foi mais um vídeo do Valor em Ação. Um abraço, tamo junto, valeu!